Pessoal, se essa tendência ela continuar, isso pode trazer um impacto bem positivo, tanto para as ações quanto para o Bitcoin. Então, esses dados, no longo prazo, se eles continuarem em queda, inflação, PPI, CPI, PCE, isso no longo prazo, isso é muito bom. Ele traz aqui vários efeitos positivos. Aí você pode perguntar, Yuri, por que isso é bom? Foi mal, pessoal. Eu não resisti ao trocadilho. Na hora que eu escrevi a frase por que isso é bom, eu não resisti em fazer esse trocadilho. Eu prometo para vocês que eu vou voltar com a seriedade no conteúdo, mas isso aqui foi mais forte que eu. Então vamos lá. Por que isso aqui é bom, gente? Por que isso é bom? Porque no Brasil, quando a inflação sobe, eles falam, né? Por que isso é bom? Estava dentro do previsto, né? Só que agora é o inverso. A inflação caiu. Por que isso é bom? Então vamos lá. Pessoal, inflação alta, inclusive esse resumo aqui eu coloquei lá na nossa comunidade do Telegram. Inflação alta significa o quê? Juros altos, crédito caro e menos dinheiro circulando. Se a inflação está muito alta, o crédito, os juros sobe, o crédito fica mais caro. Se você quiser comprar um carro, você vai pagar mais juros de financiamento, vai ficar mais caro. Se você quiser comprar uma casa, fazer um financiamento ou mortgage, você vai pagar mais caro no teu mortgage, você vai pagar 8%, 9% de juros aí. Tem um amigo meu que comprou uma casa, esqueci qual foi o bairro, é um pouco distante daqui de Orlando, e ele está pagando 8% de juros no financiamento dele. Fica caro, fica pesado. Então, com os juros altos, com a inflação alta, os juros ficam altos, o crédito fica caro, menos dinheiro circula. Agora, quando a inflação ela começa a cair, que é o que está acontecendo agora, CPI, PCE caindo, PCE vindo em linha, CPI caindo, PPI caindo. Se o próximo PCE cair também, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele ganha espaço para quê? Para cortar os juros. E vocês sabem que é quando a gente corta os juros que o mercado começa a subir. E quando os juros caem, o dinheiro flui mais fácil para o mercado. Porque presta atenção, se a gente está num contexto onde os juros estão sendo cortados, fica muito mais fácil para você fazer um empréstimo, fica muito mais fácil para você financiar um carro, fica muito mais fácil para você financiar uma casa. Então o dinheiro volta a circular, as pessoas começam a investir, a atividade econômica volta a se aquecer, o dinheiro volta a circular, o investidor volta a comprar ações de empresas. Obrigado, meu amor. É de que esse aqui? Capim-limão? Capim-limão faz o quê? De gestão? Tá. Obrigado. Então, o investidor volta a comprar ações, volta a comprar cripto. O impacto nas ações. Com juros mais baixos, as empresas conseguem crescer com mais facilidade, especialmente no setor de tecnologia. O Nasdaq, por exemplo, ele tende a bombar nessas condições. Fora isso, investidores ficam mais o quê? Dispostos a assumir risco. E o que ajuda ainda mais a puxar as bolsas americanas, as bolsas mundo afora para cima, porque a gente está vendo um contexto onde os juros estão, a inflação está caindo e os juros, consequentemente, são cortados. E qual que é o impacto para o Bitcoin? Agora, para o Bitcoin, isso ainda é melhor. Primeiro, porque um dólar mais fraco, você já sabe, faz o Bitcoin se valorizar. Segundo, porque com juros mais baixos, muita gente tira a grana da onde? Da renda fixa e joga em ativo de maior potencial, tipo criptomoedas. E terceiro, se o Fed realmente cortar os juros, a narrativa do Bitcoin como reserva de valor ganha ainda mais força. Ou seja, meus amigos, se essa tendência de inflação caindo, CPI, PPI, PCE, continuar, podemos ver um cenário perfeito para uma nova alta no mercado. Bolsa americana subindo, Bitcoin renovando máxima histórica e aquele apetite de risco voltando com tudo. Porém, aí é que vem o próximo crash que a gente estava falando.
Mesmo com tudo isso, com todas essas notícias positivas e com todo esse panorama positivo de queda na inflação para o longo prazo, temos um grande problema. Mesmo com tudo isso, a gente tem um grande problema. E que problema é esse, Yuri? Se é tão bom a queda da inflação, por que os mercados não subiram muito? Por que o S&P subiu pouco? Por que o Bitcoin subiu pouco? Se isso aqui é tão positivo, a gente tem um problema aqui. Pessoal, qual que é o problema? Quando analisamos o movimento das ações após os dados, tanto das ações quanto do mercado de cripto, vemos que o mercado teve uma reação muito silenciosa aos dados de inflação, o que anteriormente teria enviado o S&P 500 muito mais acima. Esses dados de inflação, em um contexto diferente, teriam levado o S&P e o Bitcoin muito mais para cima, muito mais. Então, por que isso aconteceu? Vamos entender isso aqui agora. É aí, meus amigos, que vem o pulo do gato do governo americano. Qual que é o pulo do gato? Qual que é o pulo do gato do governo americano? Tá aqui, ó. Vou trazer para português para vocês, ficar mais fácil aí. Vamos lá. Nossos pensamentos sobre a situação do mercado agora. Primeiro ponto. Os dados de inflação estão se movendo na direção certa. Está caindo. Mas isso é bom para o mercado de ações agora? Os dados de inflação CPI e PPI principais caíram. E caíram até mesmo mais do que o esperado. Agora, em fevereiro de 2025 e agora em março. Esse foi o primeiro grande dado econômico depois que começou a guerra comercial do Trump. Imediatamente depois disso, você sabe o que o Trump fez? Depois que a gente viu a queda da inflação nesses últimos 2 dias, quarta e quinta-feira, você sabe o que o Trump fez? O Trump foi a público e ele falou o seguinte, o presidente postou nas suas redes sociais. Os preços dos ovos estão abaixando. O ovo, assim como no Brasil, café está caro, ovo, aqui nos Estados Unidos, os ovos estavam muito caros. E agora a gente teve uma queda no preço do ovo. Está mais barato. Então o Trump foi a público e falou o seguinte, ó, o preço do ovo está mais barato, o petróleo está mais barato, ou seja, a gasolina, pelo menos aqui na Flórida, a gasolina caiu. Está mais barato para encher o tanque do meu carro. O preço da gasolina caiu. As taxas de juros estão mais altas. Efetivamente aplaudindo o quê? Suas medidas políticas. Presta atenção para você entender aonde eles querem chegar. Como vimos, o mercado teve uma reação muito silenciosa aos dados de inflação, que anteriormente teriam enviado o S&P muito mais para cima, muito mais alto, né? Por que isso acontece? Esses dados fornecem ao presidente Trump um motivo para ele continuar fazendo o que ele está fazendo atualmente. Ou seja, eu estou taxando todo mundo, eu estou taxando o Canadá, eu estou taxando o México, eu estou taxando a União Europeia, eu estou taxando a China e o preço do ovo está caindo. E o preço da gasolina está caindo. E a inflação está caindo. Então isso dá para o Trump respaldo para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Para ele continuar taxando todo mundo. Ou seja, se a inflação tivesse se recuperado, se a gente tivesse visto a inflação subindo, o Trump ele ia enfrentar uma reação negativa, sem sombra de dúvidas. Pois a atenção teria se voltado para a natureza inflacionária das tarifas. As pessoas iam começar a reclamar, ó, o ovo está mais caro, você falou que o preço ia cair, o preço está subindo, ó, a gasolina está mais cara. E você sabe, pessoal, que as pessoas, na sua grande maioria, elas não estão nem aí para o S&P 500. O povão, como diz o Emílio, né, do Pânico, o afegão médio, ele não está nem aí para o S&P 500. Ele nem investe. O afegão médio, ele nem investe. O afegão médio, ele só quer saber se a gasolina está mais barata, se o ovo está mais barato, se o alimento está mais barato.
É isso que ele se preocupa. Ele está nem aí porque ele não investe. E a mesma coisa no Brasil. Se você pegar, a gente está com quantas pessoas aqui ao vivo? Estamos com 2.272. Mas você pega uma live falando de BBB, uma live falando de BBB não vai ter 2.200 pessoas ao vivo. Vai ter 30 mil, 50 mil pessoas ao vivo. Entendeu? Então o povão quer pão e circo. O povão quer pagar barato. O povão não está nem aí para S&P 500. Está nem aí para B3. Entendeu? Então, agora, a guerra comercial pode continuar. Então, a queda da inflação dá para o Trump o quê? Uma carta branca de, opa, posso continuar aqui com essa guerra comercial. Então, enquanto o presidente Trump alegará que está reduzindo a inflação, as taxas e o déficit comercial. Exatamente por isso que os mercados não estão recuperando as perdas após alguns dos melhores dados de inflação em 10... Pessoal, esse dado que a gente teve ontem e quarta-feira foram os melhores dados de inflação dos últimos 10 meses. E ainda assim o mercado não despertou. Por quê? Por causa da incerteza, devido às taxas que o Trump está colocando. Por fim, está muito claro o que o presidente quer, o que o Trump quer. Está muito claro que o presidente Trump sabe que a fraqueza econômica, ou até mesmo uma recessão, é a solução mais rápida para quê? Para a inflação. Ou seja, o Trump já sabe, ele já entendeu que a solução para a inflação ou é uma fraqueza econômica de curto prazo ou até mesmo uma recessão. Ficou cada vez mais claro que a guerra comercial do presidente Trump não será resolvida da noite para o dia. Apertem os cintos para mais volatilidade em ambas as direções.